Eu quero trazer aqui as informações que a gente tem sobre as sanções que são aplicadas a Alexandre de Moraes nessa situação relacionada à Lei Magnitsky. E ao longo aqui do nosso 3 em 1, a gente vai distribuindo as informações e trazendo todas elas para que você compreenda de maneira profunda quais são as questões que podem impactar o ministro Alexandre de Moraes e também a diplomacia brasileira e essa relação com os norte-americanos. Por isso, vamos distribuindo aqui ao longo da nossa edição. E eu quero mostrar para vocês que nessa sanção, ela permite que os Estados Unidos classifiquem, ou, neste caso, aqueles que são sancionados e agora o ministro Alexandre de Moraes, como Specially Designated Individuals, SNDs, né? Que significa que ele significaria um risco à segurança nacional norte-americana. Então, ele é enquadrado nessa questão. É como se o ministro Alexandre de Moraes fosse classificado agora, a partir disso aqui, como um risco à segurança nacional norte-americana e por isso que as sanções começam. Há também o congelamento de bens. E já há informações de que Alexandre de Moraes não tem negócios, nem relações comerciais, nem bens ou imóveis nos Estados Unidos. Mas, enfim, caso ele quisesse ter ou se houvesse a necessidade de uma negociação, nesse momento isso não seria possível, porque há um congelamento de bens. A proibição de transações ou relacionamentos comerciais com cidadãos e empresas. Então, não só ele não consegue fazer nenhum tipo de transação, como essas empresas que, porventura, abrirem um espaço para essas negociações, também passam a sofrer punições por causa da Lei Magnitsky. Então, não é apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas qualquer abertura ao ministro estando sancionado também traz punições às empresas. Ou seja, obviamente que elas também, mesmo querendo, não poderiam descumprir essa lei, porque também poderiam ser sancionadas. Inclusive, as empresas norte-americanas, nas quais o ministro Alexandre de Moraes fizeram algum tipo de transação, mobilização financeira, elas se tornam obrigadas a comunicar dados dessas transações ou essas informações ao governo norte-americano. Então, é como se o ministro passasse a ser fiscalizado de todos os lados, exatamente por causa da aplicação. E, claro, a proibição de entrada nos Estados Unidos. Mas, assim, já havia a revogação do visto de Alexandre de Moraes e também da esposa dele. Nesse momento, a aplicação da sanção apenas ao ministro. Mas, de qualquer forma, ele já não entraria nos Estados Unidos, porque o visto precisaria ser renovado e o ministro, por enquanto, nem se manifestou a respeito disso, assim como também não se manifestou sobre essa situação. O que há uma expectativa é de que na próxima sexta-feira, ao serem retomados os trabalhos no Supremo Tribunal Federal, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas outros ministros da Corte também se manifestem sobre a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Moraes. Zé Maria Trindade, como é que você avalia? O ministro está sob todas essas sanções que eu acabei de trazer aqui para a nossa audiência. Bem-vindo, boa tarde. Pois é, jogar o ministro Alexandre de Moraes num canto que não é próprio de um ministro do Supremo e não é próprio dele, né? Muito boa tarde a todos. É bom estar aqui. Olha, esta aplicação desta lei já estava previsto, né? Todos já imaginavam que isso iria acontecer diante de um trabalho de brasileiros que existem no exterior que acabou convencendo um grupo importante do governo Trump de que nós vivemos aqui uma ditadura. Eu trouxe aqui, conversei com autoridades norte-americanas que me mostraram, olha, desprezar esta relação de brasileiros com o governo Trump é ser inocente. Existe mesmo essa relação e é uma relação muito forte. E lá o governo, e inclusive o presidente Donald Trump, acreditam firmemente no que está sendo relatado sobre o Brasil. É o primeiro brasileiro enquadrado nesta lei, uma lei muito rigorosa mesmo, como você explicou. Quer dizer, qualquer empresa ou cidadão norte-americano que faça um tipo de transação com ele pode ser sancionado também da mesma forma, né? Então, é um problemão. Hoje, os americanos estão com negócios em todo o mundo. Então, é muito complexo, é muito difícil. Colocou o Brasil também junto numa situação muito difícil no mundo inteiro, porque mostra ali que o Brasil não vive uma democracia e que um ditador chamado Alexandre de Moraes está promovendo um trabalho contra os direitos humanos. Olha, isso não é realidade, né? Os poderes estão funcionando. Nós temos críticas aqui e fazemos críticas
ao Congresso Nacional, muitas, ao governo, medidas que a gente não concorda, e também ao Supremo. Mas os poderes estão independentes e funcionando, ou seja, não tem uma democracia e nem um atentado a direitos humanos. E mais ainda, Alexandre de Moraes não existe da maneira como está sendo tratado. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal e, portanto, ele, quando decide, ele é o Supremo Tribunal Federal, e até porque as suas decisões foram confirmadas ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ou pela primeira turma do Supremo, que representa o Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, é uma decisão sem conexão com a realidade. Significa que eu concordo com todas as decisões do Supremo, do Congresso e do Palácio, mas os poderes estão funcionando por aqui. Terminou agora há pouco uma reunião no Ministério de Relações Exteriores e estão sendo levados ao presidente Lula medidas que podem ser adotadas e consequências de cada uma delas, né? É uma avaliação geral, é um apanhado do que pensam em alguns países e a legislação internacional, e a partir daí o governo deve tomar uma decisão. Esse assunto está sendo tomado pelo governo como se fosse um ataque à soberania do Brasil. No Supremo Tribunal Federal, eu soube que os ministros se reuniram através de telefonemas, conversaram. E é isso mesmo, como você falou, na retomada dos trabalhos haverá um tratamento especial a esse episódio e o Supremo está entendendo que houve um ataque, uma tentativa de intervenção na justiça brasileira. Não o Alexandre, mas ao Supremo Tribunal Federal.